Olá, pessoal! Essa é a aula de Administração e Enfermagem. É uma revisão sobre a liderança autêntica. Eu quero desejar, primeiramente, boas-vindas a vocês. Sejam muito bem-vindos de volta a essa aula. E eu quero saber, me conta, você tá animada para avaliação regimental? Já começou seus estudos? Já tem muita matéria acumulada? Tá com tudo em dia? Essa aqui vai ser uma revisão, vai ser um apanhado para você identificar seu ponto fraco. A gente dá as mãos e caminhar juntos. Meu nome é Giovana, pode me chamar de Prof. Gi, e eu vou ser sua professora de mentoria esse semestre. Para você que não sabe, não tá habituado com a mentoria, como funciona? Eu fico aqui no Black de forma virtual, revisando e trazendo qualquer reforço, qualquer esclarecimento de dúvidas para você que me contata, para além das professoras presenciais, tá? Para aquele aluno que faltou, aquele aluno que tem alguma dificuldade de aprendizado, às vezes só precisa revisar ou não entendeu mesmo por algum motivo, não estava muito bem, acontece, é normal, tá? Além de mim, responsável por essa matéria, a gente tem toda a equipe de 5 professoras maravilhosas que montaram esse conteúdo, tá? Vocês já conhecem esses rostinhos, esses nomes, porque elas que acompanham vocês no dia a dia, né? Na aula 1, a professora Sofia iniciou com uma dinâmica muito interessante. Distribuindo espelhos para os alunos em sala, foi questionado para que você dissesse a ela e para o espelho, olhando a si mesmo, quem é você? Dentro de si, ali dentro do seu coração. Quem é você? Então, com isso, foi despertado já um dos primeiros tópicos e primeiras coisas importantes a se pensar quando se trata da autenticidade, né? Então, o que é autenticidade? Então, é essa expressão de você conhecer o seu eu verdadeiro, você não depender do que os outros falam sobre você não esperar pela validação alheia e você também não acreditar no que os outros estão falando, absorver. Não, você sabe quem você é através das experiências que você mesmo teve. Então, a autenticidade, ela envolve a autoconsciência, ela envolve autoconhecimento e a autoaceitação, certo? Então, você se conhece, você tem consciência de quem você é e você aceita isso tudo pra si. Toma como verdade, até mesmo porque os pontos positivos você deve aceitar e deve ter orgulho deles, e os negativos não tem como a gente se aprimorar sem aceitar, certo? Então, ser autêntico. Agir de acordo com suas emoções, crenças e valores. Foi um tópico muito interessante que eu achei da aula da professora Sofia. Seguindo no conteúdo, a gente tem a aula da professora Natália, onde ela vai abranger os 4 pilares da liderança autêntica. O primeiro deles, autoconsciência. Vocês podem ver que todas as aulas irão se relacionar muito bem entre si, e principalmente a aula da professora Sofia com a aula da professora Natália, né? Então a gente introduz esse conteúdo com esse primeiro pilar, que é o crucial de que todos vocês entendam. Autoconsciência, conhecer suas capacidades e seus pontos fortes. Então, assim que você consegue reconhecer a si mesmo, você consegue ser autêntico, né? Uma referência muito legal que a Prof. Nath trouxe é: o líder autêntico reflete sobre sua própria história e age de forma coerente. Segundo pilar, transparência relacional. Ser honesto e verdadeiro nas interações para então promover confiança entre equipe e liderança. Com a honestidade, com a verdade no seu relacionamento, então é essa transparência relacional, que você vai conquistar essa credibilidade. Você vai conseguir com que seus liderados confiem em você. Você não vai para um dizer de uma forma e para outro de outra, certo? É sempre a mesma versão de si para todos, tanto para si mesmo, você é verdadeiro consigo e com os outros. O processamento equilibrado seria a habilidade de ponderar todas as suas decisões quando se deparar com um conflito, principalmente. Por quê? Você não pode ser precipitado, né? Tomar uma decisão mal pensada. Um líder deve ser justo. Então, nessa posição, dentro dessa hierarquia, você é a pessoa que precisa ter responsabilidade e ser imparcial. Então, esse equilíbrio vem daí. Você precisa avaliar as informações de forma justa antes de decidir e evitar julgamentos precipitados seus, estimulando a justiça no meio da sua equipe. Esses três primeiros pilares se tornam possíveis a partir do quarto, tá? Então todos eles são meio que cíclicos. Porém, o último é o moral internalizado. São os valores, a ética, é o seu coração ali dentro, que você tem como princípio, muito bem enraizado dentro de si. Pois é com ele que você se torna um líder coerente, um líder com continuidade de raciocínio, de atitude, de pensamento, de postura. Então, decisões guiadas por princípios éticos que garantem coerência e integridade na prática profissional, ok? Todos esses tópicos vão reforçar a autoconsciência, o autoconhecimento e a autoaceitação, e também vão facilitar para que as pessoas tenham fé em você, elas acreditem no seu trabalho. A aula 3 foi elaborada pela professora Ariane, e ela traz as características da liderança autêntica, tá? Então a gente precisa identificar essas características para então conseguir absorver e praticá-las. Ela iniciou a aula pedindo para que um representante de cada grupo, dentro daquela turma, fosse até a lousa e escrevesse na lousa uma característica que eles achassem que coubesse para esse tipo de liderança. Então, dentro dessa dinâmica, foi identificadas as palavras autoconsciência, de novo, honestidade, moral e ética, imparcialidade, assertividade, empatia e humildade. Então, como caracterizar o verdadeiro líder autêntico? O líder autêntico é aquele que inspira confiança em seus liderados, transmite credibilidade em suas decisões e atitudes e fortalece a relação entre sua equipe. Imagino que com essa participação dos alunos, a professora Ariane ficou muito orgulhosa de vocês, turma, porque de fato a assertividade é algo que a gente acabou de trabalhar, né, dentro do tópico das comunicações, né, dos tipos, das maneiras de se comunicar, principalmente sendo um líder. A humildade é algo a ser trabalhado em todas as lideranças, mas na autêntica é algo muito bonito de se ver.
A moral e a ética, a imparcialidade, a honestidade e a autoconfiança fazem parte dos pilares desse tipo de liderança que a professora Natália abordou com vocês. Então, com essa dinâmica, a gente vê como a turma está interagindo e está absorvendo muito bem o conteúdo, certo? Pessoal, aula 4 da professora Gleice. A prof trouxe os desafios e limitações de ser um líder autêntico. Dentro da autenticidade de um líder, o que ele pode achar de empecilho na sua rotina, dentro da sua profissão. Então, o líder autêntico, muitas vezes, por reconhecer tanto seus pontos positivos, fortes, como seus pontos fracos, ele demonstra vulnerabilidade. E muita gente não vê isso como uma fortaleza, como algo a agregar, a crescer dentro de si como ser humano, mas sim como uma fraqueza. Então, a vulnerabilidade é algo a se tomar cuidado quando decidir agir como um líder autêntico. A segunda coisa seria a resistência à mudança. Então, pensa naquela pessoa que está 30, 20, 15 anos dentro da instituição, da mesma instituição, habituada com o mesmo protocolo, com aquele líder que é casca grossa, que ele vai e é tudo do jeito dele, e ele não quer ouvir a opinião da sua equipe, e ele acha que a sua forma é a melhor de se agir. Não sei se ele é um bom líder ou um mau líder. Fica aí para reflexão de vocês. Mas existem, né? Então, muitas vezes os seus liderados não vão entender a hierarquia devida através da sua liderança autêntica, né? Então pode ser visto com maus olhos, pode ter essa resistência à mudança, ok? O equilíbrio entre autenticidade e profissionalismo foi um dos desafios trazidos pela prof, que é muito importante. Por quê? Em muitos momentos da sua carreira profissional, você vai identificar uma certa opressão da sua personalidade. Você tem muitas vezes que colocar dentro de uma gaveta, dentro de uma caixinha, para melhor caber em certas posições. E a autenticidade sua não deve se perder. Então, esse equilíbrio entre ser profissional, ser visto como líder, ser visto como alguém dentro de uma hierarquia, mas também ainda ter empatia, ser humilde, ser verdadeiro. A gestão de conflitos, a honestidade da liderança autêntica é algo que ofende. Então, você, ao ser gestor de um conflito, você vai dizer a verdade, vai dizer, fulano, infelizmente, fulano, sua atitude não foi correta, você errou, você precisa melhorar. Posso te dar a mão e a gente pode melhorar junto, mas você precisa melhorar. O fulano, ciclano, beltrano, não vai gostar de ouvir que ele tá errado. Então, é nesse momento que você pode encontrar uma limitação nessa sua autenticidade, certo? Você pode sentir que, nossa, é melhor não falar que fulano errou, mas às vezes é algo que não pode ser deixado de lado. O desempenho individual seu também não é algo de postergar, deixar para o amanhã. A autenticidade, com sua empatia, muitas vezes visa o bem do próximo e deixa a si mesmo de lado. Assim como as avaliações de desempenho. Por quê? Ser criativo, ser dinâmico, muitas vezes foge do óbvio. E às vezes o óbvio também dá certo, né? Aquela avaliação objetiva de desempenho, que vai apontar números da sua equipe, pode ser algo que não é para você deixar de lado. Você pode não deixar ela como algo absoluto. Nossa, se você tirou 6, você é demitido. Isso aqui, para mim, é lei. Você pode aplicar métodos de olhar para sua equipe. Mas um deles pode ser objetivo sem você perder sua autenticidade. A última aula da professora Ana Júlia é a aula onde o título Aplicabilidade da Teoria no Dia a Dia. Então ela traz mais uma conversa, né, entre a turma, onde a gente traz exemplos de como ser um líder autêntico. Então a gente já entendeu o que é autenticidade por si só, quais são os pilares, né, já determinados dentro da literatura da liderança autêntica, quais as características a gente encontra no líder autêntico e como, né, quase um tutorial para você ir dando check. Isso aqui, ó, isso aqui. Se eu fizer isso aqui, vai dar certo. Vou ser um líder autêntico. E por último, os desafios, para você se munir e já se preparar. Que vem pela frente. É isso aqui, hein? Tô pronto. Agora, vamos pensar, vamos abrir a mente mais uma vez, como a prof. Ana nos sugeriu, para que a gente pense. Então, o que um líder autêntico pode e não pode fazer? Né? Então, ele pode e deve admitir quando ele não sabe alguma coisa. Né? É uma das coisas que mais te mostra, mais mostra aos outros, na verdade, que você é você. Eu sou eu, porque eu não tenho medo de errar. Então, tá tudo bem. Eu não me recordo qual é a interação medicamentosa entre medicamento X e Y. Eu vou pesquisar, eu vou buscar na literatura, eu vou encontrar uma solução junto à minha equipe. Isso é o que mais vai incentivar os seus liderados a acreditarem, a não temerem você, a verem você com respeito e não com temor, não com horror. Não te colocar num lugar longe, e sim trazer para perto. Então, ser autêntico também é dizer que não entendeu, que você errou, que sua estratégia não deu certo, você vai ter que revisar ela, que você não lembra, que mudou de ideia, que você não sabe, falar, nossa, eu preciso de ajuda, você consegue me ajudar? Isso tudo é ser autêntico. E a professora Ana trabalhou com vocês 3 figuras para que ficasse mais fácil a visualização e a associação, porque o nosso cérebro trabalha muito bem com a associação de imagens a conceitos. Então ela trouxe essas 3 figuras. Eu não coloquei nem o nome, nem a associação que ela trouxe na aula, porque eu queria aqui tentar fazer vocês puxarem na memória e que vocês me dissessem o que vocês acham que tem a ver. Esse espelho, esse coração e essa bússola. Lembrou? Eu espero que sim, hein? Tô de olho, hein? A primeira figura, que é o espelho, é justamente o autoconhecimento, a autociência, a autoaceitação. Você olha pra si, você reconhece a si mesmo. O coração é justamente a sua moral, o seu princípio, a sua ética e essa internalização pra si de quem você é. Então você olha pra si mesmo, você reconhece a si mesmo, você aceita, leva pra dentro.
e toma isso como direção. Por isso a bússola. Você não perde o seu norte nunca mais, uma vez que você enxerga a si mesmo e consegue ouvir seu coração. Então, tendo princípio, tendo moral, tendo ética, valores, entendendo e aceitando os seus fracos e fortes, você consegue saber para onde ir em todas as situações da sua vida. Em qualquer conflito que vier, o líder autêntico sabe como resolver. E se ele não souber, ele sabe como pedir ajuda. Liderança autêntica é sobre ser real e não ideal. É isso que gera confiança. Pessoal, é um prazer revisar com vocês esse conteúdo. Eu quero saber se tem alguma dúvida aí. E qualquer coisa, é só falar comigo. Vocês podem me contatar através do meu e-mail. Quem não tem salvo aí é @profgiovana_mentoria.módulo. E o fórum do Black tá aberto, tá? Vocês podem passar reto dele, mas ele é muito útil. E eu fico online disponível todos os dias, de segunda a sábado, tá? Das 8 às 12. Das 8 da manhã ao meio-dia, eu tô lá sempre respondendo qualquer dúvida que entrar de aluno. Caso eu não responda você no mesmo instante, sem desespero. Até o fim do dia você vai receber uma resposta minha, tá bom? Então, boa sorte, bons estudos e até a próxima. Bye!